É esta a segunda parte do Estado Crítico. Já sabe que nós vamos estar aqui e fazer companhia na Regiões TV até próximo das 11h30. Começamos esta segunda parte por falar de desemprego. Eduardo Vítor Rodrigues, a taxa de desemprego em Portugal, no geral, mantém-se acima dos 15%, sendo que há um dado novo desta semana e, segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que dá conta de um aumento de 21% desta taxa de desemprego nos concelhos mais industrializados da área metropolitana do Porto, ou seja, no Vale do Sousa. Estas são, de facto, más notícias. Esta é uma zona que, por norma, emprega muita gente. É um flagelo para esta região. E um flagelo que tem que ser analisado de uma forma ainda mais alargada, porque a temática do desemprego tem vindo a demonstrar um caráter cada vez mais estrutural nas suas dinâmicas e, mais do que isso, tem vindo a sedimentar tendências que nos fazem antever com dificuldade uma inversão de tendência. Repare, por exemplo, no peso crescente do desemprego de longa duração, dos processos de desqualificação da esmagadora maioria dos desempregados nas zonas de segundo e terceiro anelo periférico das áreas metropolitanas, particularmente na área metropolitana do Porto, no anelo periférico da área metropolitana do Porto, a existência cumulativa de desemprego na família, ambos os lados do casal em situação de desemprego e tendencialmente desemprego de longa duração. Portanto, o que nós temos aqui é um fenómeno que, além de em si mesmo ser preocupante, ele torna-se ainda mais preocupante por ser cumulativamente um fenómeno que se organiza de forma cada vez mais estrutural e, portanto, as políticas de resposta serão cada vez mais políticas de difícil sucesso. Em primeiro lugar, porque elas também são cada vez mais frágeis e, em segundo lugar, porque o processo começa a criar-se de uma forma menos transitória e mais duradoura. E eu penso que esse é o fenómeno. E ocorre, ao mesmo tempo, nas zonas do país e na região do país, falou da região do Porto, do norte do país, que é ao mesmo tempo a zona que mais tem contribuído, por exemplo, para o processo de exportações do país, com uma grande dinâmica em alguns, com uma grande dinâmica em alguns setores, o que às vezes nos pode atordoar, porque parece uma contradição que uma zona dinâmica a alguns níveis do ponto de vista económico consiga acumular este tipo de handicaps. E consegue porque, de facto, primeiro nós temos handicaps estruturais prévios ao próprio aumento do desemprego e depois este aumento do desemprego está a verificar-se paralelamente a tendências e a fenómenos que nós percebemos que são difíceis de contrariar. Mas porquê é que as empresas, Hilda, não conseguem subsistir e têm que fechar portas? Bom, por várias razões. São pequenas e médias empresas. Hoje estão a viver três problemas muito graves. O primeiro é a diminuição do poder de compra da população, o que faz com que haja uma menor procura interna e, portanto, uma contração do mercado, ou seja, vendem menos. Se os trabalhadores têm cortes nos salários, se muitos estão no desemprego, se os reformados têm corte nas reformas, naturalmente que têm menor poder de compra. E por isso as empresas que trabalham para o mercado interno, que é a maioria, que é o caso da maioria das pequenas e médias empresas, não conseguem vender o que podiam. Depois tem um segundo problema muito sério, que é a contração do crédito, ou seja, os bancos não estão a financiar as empresas. Mesmo dinheiro que vem destes empréstimos lá da Troika, deste pacto de agressão ao país, porque é uma autêntica agressão. Já falei das taxas de juros elevadíssimas e das condições inadmissíveis que foram também impostas e que o PS, PSD e CDS aceitaram. A Troika portuguesa também aceitou. E por isso hoje está muito neste barco. Bom, e então a própria Caixa Geral de Depósitos, que depende do seu, do Estado,
porque é o proprietário, que devia ter uma política de apoio às pequenas e médias empresas, não o faz. E os outros bancos, claro, ainda muito menos. Conclusão, elas estão com a corda na garganta. Em terceiro lugar, também com todo o problema mesmo externo desta política comunitária que não facilita a vida das pequenas e médias empresas, além de que há hoje aqui muitos países também com contração, como a Espanha, que se reflete depois na sua própria as compras que fazem ao nosso país. E muitas empresas hoje estão a procurar mercado externo, fora da Europa, para conseguir vender a sua produção, mas isso são aquelas que têm condições para o fazer, que não dependem tanto da banca, nem de apoios governamentais que não existem. Mas, pronto, estes são os principais problemas que se põem às empresas. Mas nós aqui na região, já agora sobre o desemprego, temos o desemprego elevadíssimo. O distrito do Porto, mesmo numa concepção restritiva de desemprego, que é aquele que faz o INE, tem quase 5 pontos percentuais de desemprego acima da média nacional, que é algo de gravíssimo. O que se reflete depois naquilo que nós temos em termos de pobreza. Nós temos no distrito do Porto 1/3 dos apoios da RSI, do Rendimento Social de Inserção, do país. O distrito do Porto só tem 1/3 do país. O que significa hoje, mesmo com as condições restritivas que estão a ser impostas ao apoio às famílias, o que significa a gravidade da situação, porque o rendimento social de inserção hoje, numa família, e estão a crescer, a multiplicar-se as famílias que estão todos no desemprego, marido e mulher, por exemplo, o marido, mulher e 2 crianças. Hoje o rendimento social de inserção é apenas 189 euros para uma pessoa, se estão 2 no desemprego. Para a segunda pessoa, por exemplo, para a mulher, é só metade, portanto são só 94 euros. Apoios sociais, é isso? E para os filhos é só 1/3, ou seja, apenas 56 euros. Que também é preciso desmistificar que quem está a receber a RSI ganham muito, não sei quantos. Mentira, os valores são estes hoje. O que significa que a pobreza está a aumentar, que hoje nas escolas uma parte significativa das crianças e dos jovens só comem a refeição completa na escola, uma por dia. E isto é inadmissível. E estão a suceder-se os cortes de água, incluindo aqui na área metropolitana do Porto, os cortes de água às famílias, os cortes de eletricidade, e eu quero saber onde é que querem que este povo vá para um retrocesso da Idade Média? Sem água, sem luz, sem comida para os filhos. Sabemos que as estruturas sociais aí de apoio, incluindo as na área da caridade, estão super lotadas e já não podem bem, isto está-se a multiplicar todos os dias. Portanto, a região está aqui numa situação explosiva, porque a pobreza está a atingir níveis assustadores e mais uma grande parte dos desempregados não está a receber já hoje, a maioria não recebe subsídio de desemprego. Deixe-me ouvir agora o João Teixeira Lopes. João, as previsões, pelo menos para 2013, não revelam tendências de que a taxa possa recuar destes 15%. Há medidas, podem ser aqui encontradas novas soluções para que haja um combate efetivo ao desemprego? O que é mais escandaloso, e está relacionado com a pergunta que faz, é que as próprias medidas que o Governo prevê vão aumentar o desemprego. Repare que o Governo tem a distintíssima lata de dizer que a taxa social única é uma medida que visa combater o desemprego. No entanto, as próprias previsões do Governo para o próximo ano, tendo já em conta a aplicação da taxa social única, indicam aumento do desemprego. Diga-me onde é que isto bate certo. É uma questão da mais elementar lógica.
Vejam-se também todos os estudos que demonstram, utilizando os modelos mais diversificados, e há um grande problema na utilização de modelos, porque o Ministro das Finanças, toda a gente sabe que é um economista baseado nos modelos, baseado nas equações, mas com conhecimento nulo daquilo que é a realidade. Ele apareceu aos olhos dos portugueses com a aura de um tecnocrata, de um académico ou de um dirigente europeu, enfim, dirigente europeu não, mas um alto técnico, um alto quadro europeu reputadíssimo, mas até agora só tem falhado. Não acertou uma. Resultado após resultado, meta após meta, medida após medida, o que este ministro revela, e não é uma questão pessoal, é uma questão política e técnica, é, a meu ver, um acumular de sinais de incompetência e, simultaneamente, ideologia. O desemprego existe porque este governo, na verdade, tomou como desígnio nacional empobrecer o país. Passos Coelho disse-o. Temos que empobrecer. António Borges também o referiu. A política de desemprego é uma das vias que este governo está a utilizar para fazer uma pressão no sentido de baixar os salários. Porque este governo tem uma visão mesquinha, provinciana, de que a competitividade se consegue baixando os salários. Quando a competitividade se consegue, e é por aí que se faz o combate ao desemprego, apostando na qualificação, apostando na inovação, apostando na ligação entre a indústria e a universidade, apostando na exportação, é por aí que se faz. Não é por baixar os salários. Volto a dizer, não é inocente o facto de nós termos uma alta taxa de desemprego, resulta claramente de estratégias de opções do próprio governo. E já agora, a taxa que nós estamos a falar, ele já há pouco referiu isso, é uma taxa altamente restritiva, porque se considerarmos inativos, se considerarmos os desencorajados, nós vamos ter, já para não falar do subemprego, ou seja, e dos pessoas falsos que não verdes, estarão inscritas. Nós estamos com mais de 20% de desemprego. Atenção, mais de 20% de desemprego. O que é realmente altamente preocupante. E só vamos conseguir começar a combater o desemprego com crescimento económico. E, no entanto, olhe para as medidas que têm sido seguidas. Nós já estamos em plena espiral recessiva. Porque a exaustão fiscal está à vista. O governo aumenta os impostos e recebe menos dinheiro pelo aumento dos impostos. Isto é exaustão fiscal. Isto é espiral recessiva. Volto-lhe a dizer, só uma cegueira e um fanatismo ideológico ultraliberal. Economia neoclássica. Quem estuda economia percebe bem isso. Só quem vive, digamos, como uma fé, com uma fé cega, este tipo de orientação, que faz com que até os jornais de direita venham dizer, jornais internacionais de direita, ligados ao mundo financeiro, venham dizer que Portugal ultrapassou já aquilo que seria desejável no bom aluno da Troika, ou seja, para além da Troika já estamos a cair claramente no fanatismo ideológico, o desemprego e o empobrecimento são resultados diretos desta política. Eu vou deixar primeiro, são uma opção. Eu vou deixar primeiro o Afonso, que estava a discordar das palavras do João Teixeira Lopes, primeiro de certa forma discordar. Não, o que eu lhe quero dizer, antes mesmo da questão. Sobre esta questão é importante dizer o seguinte, quer dizer, evidentemente que a questão do desemprego é para o Governo, não tenhamos disso nenhuma dúvida, a principal preocupação. Não é, evidentemente que é a questão mais importante do ponto de vista social. Não, mas isso é indiscutível. Um aumento da TSU, da taxa social única, de 7 pontos percentuais para os trabalhadores. E posso já falar sobre isso também se for necessário, se quiser. Só pode apostar no desemprego, porque, como sabe, isso só dá desemprego. O que estou a dizer, eu não tenho dúvida. Eu estava só aqui a discordar, João Teixeira Lopes, porque é evidente que ele disse, estamos todos de acordo, não há ninguém em desacordo. Só é possível criar emprego se houver crescimento económico. Nisso não estamos nada em desacordo. Não é possível... Mas quais são os passos que estão a ser dados no sentido do crescimento económico? Não é possível decretar crescimento económico. Eu tenho ouvido já ouvi várias vezes, muitas pessoas da oposição a dizerem que sem crescimento económico não há economia, não há emprego criado. Enfim, claro que não há. Nem criar riqueza do país. Isso estamos todos em desacordo. Todos de acordo. Portanto, agora, não é possível decretar crescimento económico. Não é possível decretar. O que é possível é provocar. Por leis, legislação, o que digo, o crescimento económico. É difícil, sincero, é preciso falar a verdade às pessoas e a verdade aos portugueses. Sim, e a minha opinião pessoal é que a minha opinião pessoal e de muitas pessoas, muita gente, é que nesta fase não é possível que a verdade tem muitos lados. Claro, sim, falar a verdade. Sim, claro. Mas há outras verdades. Hilda, deixa-me só, eu não acabei sequer de dizer o que é que ia dizer. Nesta fase em que temos um plano para cumprir, evidentemente tem que haver políticas públicas para potenciar o crescimento.
o crescimento económico ia aumentar o emprego. Estamos de acordo. Apoiar as empresas. Há aqui uma questão... Mas esse apoio às empresas tem que ser de forma... quer dizer, as empresas devem ser olhadas, pequenas e médias empresas, que são a maioria, o tecido de maioria em Portugal, mas as empresas devem ser olhadas como um todo, ou os nichos, os setores devem ser vistos caso a caso para receberem apoios adequados ou medidas adequadas? Sempre aconteceu. Sempre aconteceu, não é neste governo, não é no governo anterior, sempre aconteceu. Os programas de apoio comunitário, por exemplo, às empresas, são direcionados para alguns tipos de empresas, alguns setores, não para todos os setores. Isso sempre foi assim, não é de agora. Há 20 anos já era assim, quando havia os céleres PEDIPs e CIBRs, os apoios comunitários ao longo destes anos todos, sempre foi feito direcionados para alguns setores. O que se passa é que há aqui um processo de alteração do modelo, digamos, do país. Como é que posso explicar isto? Por exemplo, a área da construção civil está a haver um fortíssimo desemprego. As empresas não têm capacidade, não têm obras públicas, não é possível fazer obras públicas, não é possível vender mais imóveis, durante estes anos todos construíram-se muitos imóveis. O setor da construção, por exemplo, é um setor que está com grandes dificuldades de criar emprego, destrói emprego todos os dias. Estamos de acordo em relação a isso. Como é que é possível fazer isto? Não é possível criar emprego nessa área. Nesta fase, sinceramente, nesta fase em que estamos a tomar medidas de austeridade para o país, nesse setor é difícil criar emprego. As empresas estão... Sim. Isso é verdade. Por exemplo, isso é verdade. Concreto. Não é possível criar emprego numa perspectiva absoluta, ainda que nós saibamos que as obras públicas podem ser impulsionadoras de emprego na construção civil. Agora, o que eu digo é outra coisa. Pode não ser possível, também geram mais dívida. Embora eu discorde do princípio, mas pode não ser possível criar emprego... Mas discorda de que já lhe digo, pode não ser possível criar emprego a partir das obras públicas no imediato. Agora, o que me parece que está a acontecer é destruição de emprego por incúria, incompetência, desleixo ou por outra razão qualquer. Olha, por exemplo, quando você sai do Porto e quer ir a Bragança e passa por aquele monumento que já é quase museológico de autoestrada para Bragança interrompida por razões que todos nós sabemos foram razões de diretiva governamental, nós percebemos que acoplada a uma dinâmica económica que fez de facto perder a construção civil uma série acoplado a isso, há um papel do Estado. Deixa-me dizer. E já na requalificação urbana também, com certeza. Estamos de acordo em relação a isso. A questão há medidas que podem ser tomadas na requalificação urbana, por exemplo, apoiar as empresas nessa área. Isso pode ser feito e o trabalho está a ser desenvolvido, penso eu, a esse nível. Agora, tenhamos consciência, por exemplo, foi agora, acabou de ser dito, concretamente esse caso, enfim, esses casos no país podem acontecer, pode haver algumas dificuldades a esse nível. Agora, não há dúvida, estou a falar em termos globais, não em termos de casos concretos, não há dúvida que esses setores são setores que perdem emprego. Agora, quem cria emprego são as empresas. E as empresas criam emprego se apoiarmos setores que vale a pena apoiar. Há um bocado falámos das exportações, por exemplo. Cresceram 12% no último primeiro trimestre deste ano. Em setores que têm dado uma contribuição decisiva, por exemplo, a área do calçado, o têxtil também teve alguma conversão, que durante muitos anos teve dificuldades, agora está com enfim, está a correr melhor um bocadinho do que no passado. Agora, há aqui um dado que é inquestionável, e quem nos está a ouvir sabe que é verdade, quem nos está a ver sabe que é verdade, é que esta abertura dos mercados que aconteceu no mercado internacional nos últimos anos criou problemas gravíssimos na indústria portuguesa. Há setores industriais que foram destruídos completamente. Abertura dos mercados, preços mais baixos, enfim, tudo isto tornou-se mais difícil. O que é que as empresas estão a fazer neste momento? Estão a apostar em mercados, não só o mercado europeu, mas mercados fora da Europa. E a esse nível há crescimento. Se me pergunta, é suficiente para criar emprego? Não é suficiente. Se é uma preocupação do Governo, sem dúvida que o Governo, se há matéria que está preocupada é esta. Agora, simultaneamente, tem que tomar medidas de austeridade, medidas difíceis para as pessoas, sem dúvida, para poder conter a espiral de dívida que estava a crescer no país. Isto não é possível fazer crescimento económico com medidas que são para controlar, digamos, o déficit público do país. Não é possível. Mas é possível fazer... Só que está a fazê-lo de uma forma que faz sempre lembrar aquela história do burro do inglês, não é? Que foi retirando a comida ao burro, etc. Estava todo contente porque quase já não era necessário dar-lhe. Quando ele já tinha mesmo deixado de comer, o burro morreu. Ora, no Portugal não pode ser o burro do inglês. Mas eu não estou a defender isso. Portanto, estou a tentar ser realista. A austeridade não pode continuar. É um disparate completo. Eu já percebi qual é a posição. Deixa-me só acabar isto. Deixa-me só acabar este raciocínio. De facto, tem que se dar primeiro prioridade ao investimento
Seja na área Estamos da de acordo. construção, na requalificação, olha, na construção de equipamentos sociais para as pessoas, para as famílias, creches, infantários, jardins de infância, mas também lares para a terceira idade. Ainda hoje, ainda agora em Gaia, como sabe, houve uma tragédia com 2 senhoras idosas que morreram num incêndio, Isso leva-nos a uma discussão muito mais num profunda. lar ilegal. Parece que era. Não tenho a certeza, mas parece que era. Seria a casa de privados. Pois, pronto. Porquê? Porque faltam lares para pessoas idosas que não têm condições de outra forma. Mas num período de dificuldades, até o país está dotado. Num país que está a deixar morrer a sua população idosa em condições terríveis como esta. E não pode ser. Isto não pode Tenho uma visão de continuar. dificuldades, Não tenho pode visão de dificuldades, continuar. não tenho visão Não catastrófica. tem que dar Mas dificuldades prioridade tenho, sem à resolução dúvida. destes Isto está a ser feito. problemas. Mas o Governo também tem aqui uma mensagem, ou deve ter uma mensagem verdadeira, mas de esperança também. Claro que sim. Se vemos o próximo ano com um aumento efetivo da taxa de desemprego, quando é que poderemos ver essa diminuição, esse revés? Eu acho que é possível ver-se na minha... Estamos a conversar aqui, não sou eu que falo em nome do Governo. O que digo é que, nem posso fazê-lo, o que digo é que é possível, se conseguirmos controlar, digamos, este crescimento do endividamento, enfim, do Estado, é possível retomar a economia. No próximo ano não se prevê uma retoma económica. Vamos ver quando. Agora, enquanto não houver retoma económica, não é possível, pelo menos, crescer muito o número de empregos para o país. Agora, claro que o Governo tem que ter políticas ativas. Estou de acordo. Há uma matéria que foi aqui dita, que estou de acordo também, é a dificuldade de financiamento da economia, por exemplo, não é? Que a banca até está com dificuldade. Porquê? Por várias razões, mas há uma razão fundamental que é preciso também dizer-se às pessoas, é que havia um excesso, digamos, de crédito à economia, ou seja, as empresas têm excesso de crédito também, os bancos têm excesso de crédito concedido, e de acordo com as determinações europeias, os rácios têm que ser cumpridos por parte dos bancos e eles têm que reduzir o crédito. Portanto, há aqui uma quadratura do círculo. Mas é importante... especulativas e de toma de... Deixa-me só acabar isto. É quase a quadratura do círculo. Simultaneamente, a economia precisa de crédito e também os bancos têm de financiar a economia e reduzir o crédito concedido. É difícil este cenário. Agora, é importante facilitar e criar a economia, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Temos que fazer aqui também um programa só de soluções e só para apresentar Acho soluções, que sim. uma sexta-feira Boa destas. ideia. Bem, vamos Essa é para o uma nosso boa último tema deste estado Boa crítico. Também um bom exemplo no Val de Sousa, se o desemprego aumentou. Por outro lado, é daqui que também chega um bom exemplo, o setor do calçado, que é muito forte nesta região. Exporta 95% daquilo que produz para 132 países. De resto, e como o Afonso aqui também já disse, as nossas exportações aumentaram este ano. É uma nota positiva para a nossa balança comercial, Eduardo Vítor. É, sem Pode dúvida ser aqui nenhuma. Ainda que eu gostasse de distinguir, porque repercute duas análises diferentes, a nossa boa performance nas exportações, e depois, simultaneamente, uma aparente boa performance no déficit comercial externo, para o qual contribui, é verdade, o aumento das exportações, mas, sobretudo, para o qual tem contribuído muito a diminuição das importações, fruto da retração brutal do consumo interno e do consumo dos portugueses, por razões que são facilmente compreensíveis. Portanto, a nossa performance nas exportações tem vindo a ser positiva e agradável para todos. Já o vinha sendo no passado, no governo anterior, nos 2 mandatos do governo socialista, é bom que se diga. Houve aqui uma aposta forte com políticas muito ativas na internacionalização da economia portuguesa, porventura em setores específicos e porventura de uma forma que podia ser ainda mais alargada, mas eu penso que é de elementar justiça dizer que isso aconteceu e aconteceu de uma forma muito positiva. Neste momento o que nós temos é a manutenção de um balanço que, apesar de tudo, é importante porque os nossos mercados preferenciais, a começar na vizinha
Alemanha e Espanha estão em processo de retração económica, de recessão económica e, portanto, num momento de retração da economia, aquilo que se verifica é que manter, apesar de tudo, uma boa performance nas exportações é fator positivo. Já não acho que seja fator positivo, como expliquei, esta boa performance no déficit, porque isso é, aliás, neste contexto, elemento demonstrativo de que estamos numa situação que é claramente negativa. Agora, se me permite, do ponto de vista daquilo que poderia ser uma abordagem mais macro e do papel da política no condicionamento dos indicadores económicos, nós tivemos um exemplo hoje que me parece que é absolutamente claro. Se é discutível que nós possamos perder a face renegociando dívida ou renegociando o memorando da Troika, a verdade é que hoje Mário Monti promoveu uma reunião com os países, um deles aliás numa situação idêntica à portuguesa, com os países que estão em maiores dificuldades na Europa, para montar um bloco e para montar uma estrutura argumentativa que vise redirecionar algumas das políticas europeias, porque muito do nosso problema resolver-se-á com políticas europeias e com um modelo de intervenção diferente do Banco Central Europeu e eventualmente até dos eurobonds, enfim. E Pedro Passos Coelho faltou à chamada. E faltou à chamada por fanatismo ideológico e por seguidismo absoluto da Angela Merkel. Vou passar para este lado e para o João Teixeira Lopes. João, o setor de calçado foi um setor que já viveu dias negros e soube agora não, mas há uns anos esta parte, pelo menos a partir do final de 2009, reinventar-se. Isto podia acontecer, por exemplo, com o setor têxtil, que assim vive dias negros atualmente? Está a acontecer também. Aliás, há dados que mostram que o setor têxtil é provavelmente o único setor onde o desemprego não cresceu. Claro que, atenção, já houve, em tempos recentes, uma destruição enorme de emprego no setor têxtil. E isso tem que ser tido em conta. Mas, na verdade, o que está a acontecer com o têxtil é que a aposta não tem sido a mais imediata e a mais fácil. A aposta mais imediata e mais fácil e que não dá resultados é tentar, através de medidas, na maior parte dos casos, até repressivas, baixar o preço, baixar os salários. Ou seja, apostar na desqualificação do fator humano. O que tem que acontecer é um sentido de risco, sim, e um sentido de iniciativa também do próprio setor empresarial, no sentido de conseguirem produzir com mais qualidade. No sentido de introduzirem componentes de design, produtos de valor acrescentado, sem dúvida alguma, de marketing, de, obviamente, também serem capazes de comunicar com as universidades e as universidades serem capazes de comunicar com essas empresas. É por aí. E isso implica, volto a dizer, mão de obra qualificada. Isso implica pessoas escolarizadas. Isso implica formação profissional. Veja-se o que hoje se soube, que é um verdadeiro escândalo. O Instituto de Emprego e Formação Profissional deixou de fornecer formação aos desempregados. Se isto faz algum sentido, se isto não é uma política de terra queimada, é por aí que nós temos que ir. Pela boa imagem dos nossos produtos, pela qualidade, pela inovação e não pelo sistema, enfim, terceiromundista de fazer baixar os salários e de apostar no empobrecimento da própria população. E dos trabalhadores em particular. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. E é claro que a questão do crédito tem um grande empenho e uma grande importância. O Bloco de Esquerda disse que nós devíamos nacionalizar o BPI e o BCP. Parece um escândalo, parece um recuo ao PREC. Não é. Se nós olharmos para os capitais destes bancos, são na sua maioria fundos públicos já. Porque estes bancos não conseguiram, devido às suas políticas de investimento ruinoso, de distribuição de dividendos, de pagamento de salários astronómicos a gestores, não conseguiram, enfim, ter sustentabilidade. O Estado é que está a intervir. E em troco de quê? Se nem sequer há, por parte destes bancos, financiamento às empresas, a troco de nada. Ou seja, os bancos, como é sabido, desde 2008, desde a crise do subprime, tiveram um papel de enorme responsabilidade na situação em que estamos. Porque alimentaram a própria especulação da economia. Continuamos a alimentar, até com o dinheiro da Troika, como sabe, 12 mil milhões de euros estão disponíveis para os bancos, uma boa parte deles já foram também aí incutidos, e, no entanto, não há contrapartida porque não há força política, nem vontade política deste governo para exigir à banca, que, diga-se de passagem, o único setor que não se queixou
das mudanças na TSU, porque obviamente sai muito favorecido com elas, mas sai favorecido sem nenhuma garantia de fazer regressar à economia o dinheiro que tem recebido a rodos. Mas e agora passando aqui para o Afonso, primeiro, uma nota às nossas exportações e a este aumento desta primeira metade do ano. E esse é um dos dados mais positivos que podemos registrar durante este ano, sem dúvida, da economia portuguesa. Isso deve-se muito aos nossos empresários, aos trabalhadores que trabalham nessas empresas, ao setor produtivo que tem funcionado num ambiente muito difícil. O país tem um ambiente difícil, com o rating da República aos níveis que está, com o preço do crédito ao nível que está também, nos bancos, sem dúvida, caríssimo para as empresas, não tenho disso nenhuma dúvida, mas as empresas souberam procurar novos mercados. Eu tenho falado com muitos empresários e vou às empresas visitar empresas e vejo o que me dizem, e o que me dizem claramente é que se não tivessem invertido essa questão da qualidade, do design, de procurar novos mercados, mercados fora da União Europeia, sem dúvida também, há países novos que são conquistados por essas empresas, é um facto, e por essa via cresceram as exportações. Portanto, num ambiente muito difícil é possível crescer as exportações. Agora, aqui um dado que foi há um bocado referenciado pelo Eduardo, eu gostava também se me permite, de comentar. E, evidentemente, que num momento destes, em que precisamos de equilibrar a balança comercial, que foi conseguida com os melhores resultados dos últimos 50 anos. Portugal nunca teve estes níveis de resultados como teve agora. Aliás, a notícia é de hoje, foi comunicada, foi dada pela Lusa há um bocadinho. Deve-se este ano 27 vezes menor que em 2011, por exemplo. É um valor perfeitamente... Hoje são 279 milhões de euros, quando eram 7.200 milhões de euros. Não é necessariamente coisa boa. É uma coisa boa. Não é necessariamente eu explico porquê. Porque as importações custam dinheiro ao país. Claro. Se nós empobrecermos totalmente e acabarmos com as importações, vai ver que o resultado ainda vai ser melhor. A diferença do que estou a dizer é muito simples. É a história do burro do inglês. Posso terminar o meu raciocínio? Acho que é muito simples. Quer dizer, o país não empobreceu agora com estas medidas. Empobreceu antes. Isso é que diferencia daquilo que o João estava a dizer. Ou seja, o país empobreceu no período em que se endividou. Se eu me endividar pessoalmente... Mas o crescimento económico vai exigir do país se empobrecer ainda mais? Não exige do país. O país tem que cumprir os seus... Eu sei entrar aqui em grandes pormenores, posso entrar se quiser, posso falar sobre isso. Não vamos ter mas tempo para isso. O país tem que cumprir as suas obrigações. Tinha ajudado a ir à reunião com o Mário Monti. Tinha ajudado a ir à reunião com o Mário Monti. Eu não estou a dizer... Mas esteve lá, o Eduardo, esteve lá no Mário Monti. Aí teve ajudado o país lá... Teria ajudado Portugal a ir à reunião com o Mário Monti. Portugal não fica fora das reuniões europeias. Portugal não fica fora das reuniões europeias. Desculpe, Portugal está completamente fora do processo de renegociação do novo papel do BCE, que a Itália e a França estão a liderar. Isso Portugal está completamente eu fora. queria também dizer algo. Vamos só, então, exatamente, para terminarmos com a Hilda, vamos terminar aqui esta nota do Afonso. A nota que eu quero dizer é que, estava a dizer isso mesmo, que a questão das importações, por exemplo, é evidente que perante o cenário que temos, a necessidade de equilibrar e as dificuldades que temos, há menos importações. É um fenómeno positivo de ajustamento da economia portuguesa. É um fenómeno positivo. É evidente que se o país fosse muito rico, tivesse muitas possibilidades, poder aumentar as importações, estamos de acordo. Mas se pudermos não aumentar importações e aumentar as exportações, é um dado claramente positivo. O país não pode viver acima daquilo que pode. Acima das possibilidades. E em termos médios, vive. Não são as pessoas que têm mais dificuldades, mas o país em termos médios viveu durante muitos anos acima daquilo que podia. As empresas... Quando digo país, o Estado, por exemplo. O Estado, por exemplo. E algumas empresas também. E alguns particulares também. Mas o Estado, claramente. Isso não pode acontecer. Este ajustamento é difícil. A dívida privada é maior que a dívida pública das empresas. E foi a dívida privada, e foi a dívida privada das empresas, e designadamente os buracos de negociações e de operações especulativas da banca que estão na origem, que estiveram na origem, e não porque o país, e não porque os trabalhadores, e não porque a população, a maioria da nossa população, os agricultores ou os pescadores, ou os pequenos e médios empresários até, estivessem a viver acima das suas condições. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Olha, mas deixe-me agora. Não foi isso que eu disse. Sim, não é? Mas foi isso que... Não foi isso que eu disse. Mas foi isso que se percebeu do que disse. O aumento das exportações, só duas notas sobre o aumento das exportações. Uma parte do aumento das exportações não tem nada a ver com aumento de produção. Foi, por exemplo, exportações de ouro. Infelizmente, porque o país ficou mais pobre com essa exportação. Portanto, não significou... Uma análise setorial para perceber isso. Infelizmente,
Com esse aumento das exportações de ouro, o país ficou mais pobre. Aquilo que o senhor diz que é uma maravilha, eu digo-lhe Não, não. maravilha, é um lado positivo. Foi um empobrecimento do país esse aumento das exportações. E, infelizmente, se as exportações se dessem pelo aumento da produção e se as importações diminuíssem pelo aumento da produção nacional, então sim, estaríamos no bom caminho. Só que não é nada disso que se está a passar. Então. Mas não há aqui uma nota positiva nestes dados? Infelizmente não há. Estou-lhe a dizer, as exportações, uma parte do aumento das nossas exportações tornou o nosso país mais pobre. Ficou sem a riqueza que tinha em ouro, por exemplo. Porque um dos índices que aumentou mais foi esse. E o segundo lugar é que as importações diminuíram em grande parte porque o nosso consumo diminuiu e porque as nossas empresas diminuíram a sua produção. E não porque o nosso país tenha aumentado a sua produção, seja na agricultura, seja nas pescas ou seja na indústria. E, portanto, isto não enriqueceu o país. Foi uma má, eu diria que é uma má notícia. Porque o que está, infelizmente, aqui a criar estas dificuldades é toda uma política económica que leva à recessão, à retração e que agrava o desemprego. Nós, para termos um aumento de emprego no país, precisamos ter uma taxa de crescimento superior a 2%. Nós temos com uma taxa de diminuição da produção superior a 3%, ou seja, negativa, menos 3%. Ora, para chegar a uma taxa de crescimento que permita criação de emprego no país, nós temos de aumentar em 5 pontos percentuais a nossa produção. E não estamos a fazer nada. Estamos a diminuir cada vez mais. Então, isto é um empobrecimento. Não é só um empobrecimento, é cairmos num poço. Se o povo não se aperceber do que nos estão a fazer, estão a meter-nos num poço sem fundo, que é algo de terrível. Não pode continuar isto por muito mais tempo. Não pode. Nós chegámos a um momento... Mas não é interessante que as empresas possam exportar mais? Não é aqui uma relação em que todos ganham, em que todos podem ganhar com as exportações? É importante que as exportações se deem, desde que isso seja de produção nacional e desde que isso seja também visto num contexto global onde a produção, para substituir importações, se está a fazer para nós diminuirmos as nossas importações, não porque o nosso povo está a caminhar como o burro do inglês, quase a não poder comer, mas porque digamos, aumentou a nossa produção para satisfazer as necessidades, o consumo nacional, com produção nacional. Ora, o que está a acontecer é tudo ao contrário. Olha, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, o governo acabou com encomendas que tinha feito, que eram importantes aí para a nossa proteção da zona costeira, acabou com elas. Precisavam, na altura, da ordem dos 5 milhões de euros para pôr em prática toda a produção que havia para encomendas até para a Venezuela e não sei quantos, e não lhe deram o dinheiro, só para poder ir entregar os estaleiros navais de Viana do Castelo a uma empresa estrangeira. A cerâmica de Valadares foi algo do género. Enfim, além dos problemas de má gestão daquela administração, também precisava de algum apoio e, enfim, não lhe deram. Depois deram-lhe um layoff que eles utilizaram não sei para quê, o dinheiro da Segurança Social e os trabalhadores tiveram que fazer lutas permanentes para receber algum, mesmo desse que lhes deram, que era para pagar aos trabalhadores. Portanto, e o Estado e o Governo não soube ir ali fazer uma gestão controlada, que o devia ter feito, para salvaguardar o emprego e o próprio dinheiro do Estado. Por exemplo, a Finex. Olha, aí na área também do vestuário, etc. Bom, acaba de lançar no desemprego mais uma série de trabalhadores. E eu pergunto que controle é que o Estado fez disto? Eu não faço ideia. Acho que nenhum, porque senão o problema não estava aí. E os trabalhadores, eu estou a falar só daqui de 3 exemplos do Norte que todos nós aqui conhecemos e que estamos a lidar com eles no dia a dia. Então, para que é que existe o Governo?
mesmo ficamos no apoio com estas questões no ar, Ilda. Deixe-me só perguntar ao Afonso, e muito rapidamente, em segundos, este aumento das exportações, este quase que equilíbrio ou aproximação a um equilíbrio da balança comercial, levará diretamente a uma evolução também do estado das nossas finanças? O peso, as dificuldades que há nas finanças hoje são de tal ordem que o efeito não é suficiente, nem pensemos nestes termos. Agora, claro que é um dado claramente positivo para o país. Eu agradeço aos 4 a presença neste estado crítico até 2, 8 dias neste mesmo cenário, nesta mesma sala que chega até si às sextas-feiras a partir das 22 horas. Eu marco encontros consigo de hoje a 8 dias neste estado crítico. Até lá.